Oi, tudo bem? Namastê. Vamos conversar sobre a diferença entre ser um curador, um terapeuta, né? Ou um psicólogo, ou um psicoterapeuta, para que você entenda o porquê de uma denominação específica ou outra, né? Então, eu sou uma terapeuta transpessoal e estou procurando trazer para você um pouco a respeito, né, nesse curso básico sobre terapia transpessoal, como você se transformar num terapeuta transpessoal. Primeiro, é importante entender o significado da palavra terapia, né? Então, a terapia é uma palavra que vem, segundo dizem dos gregos, e ela tem um significado de o curador, né? Aquele que trata, aquele que restabelece a saúde. Esse é o terapeuta, né? E a terapia, então, é tudo aquilo que é utilizado para o restabelecimento da saúde, né? Da cura. Entre esses conceitos é importante também entender o que significa cura. A cura, ela é um processo, né? Então ela não é um resultado, digamos assim, que existe aquela coisa, né? Quando você vai fazer uma calçada, o cara que vai fazer a calçada, ele sabe que tem um tempo de cura do cimento, né? Para que ele fique forte, tá? A cura também é uma palavra que é utilizada, né? No queijo, tem os queijos que tem a cura, né? Eles têm que ficar um determinado tempo, num certo modo, para que esse queijo fique gostoso, né? Fique bom, se transforme naquele queijo bom, né? Então, a cura, ela tem esse sentido de ser um processo. Então, o terapeuta é um curador, né? É aquele que auxilia nesse processo de cura, né? E por que ele é diferente do psicólogo, do psicoterapeuta? Isso é muito importante que se saiba, para a gente não confundir. Então, por exemplo, eu não sou psicóloga, aquela psicóloga tradicional, né? Então, o psicólogo que frequenta uma faculdade de psicologia, se forma como psicólogo, ele tem uma grade curricular específica, um modo específico de trabalhar. O psicólogo, então, aí a gente tem a palavra psique, que significa mente, alma, espírito. Ele trabalha com a mente, tá? A gente fala espírito e alma, mas eles não gostam que se confunda, porque o psicólogo, ele só trabalha a questão da mente, o que nós chamamos de mente egóica, do ego, que é a nossa personalidade, né? Então, o psicólogo, ele é aquele que procura moldar a mente do ser humano quando ele tem algum desequilíbrio, uma dificuldade de relacionamento. Então, vamos moldar, tem aquela terapia cognitiva comportamental, que é muito interessante. Então, ela é assim: você vai fazer umas sessões, aí a psicóloga vai falar assim para você: olha, vamos ver, né? Qual é o seu pensamento quando você se sente assim, né? Como é que você pensa? Aí você, puxa, antes de eu me sentir assim, eu penso isso, aquilo. Então, você percebe que esse seu pensamento é disfuncional? Então, eles trabalham mais ou menos nessa linha. Então, escreva sobre isso, né? Por que você chegou a esse ponto? Então, é sempre no sentido do campo mental. Agora, o terapeuta, ele tem um contexto extremamente amplo, né? Então ele é o curador, ele pode ter uma série de técnicas, ele não precisa estar limitado à ética profissional dos psicólogos, que, digamos, de passagem é bastante limitada. Então, é como o médico não pode dizer que ele acredita na espiritualidade, que ele, né? Enfim, existe uma série de limitações. O psicólogo, ele não trabalha com o campo de energia, ele não trabalha com a psicoterapia oriental, né? Ele aprende a psicologia tradicional ocidental, tá? E normalmente junto com o psiquiatra. O psiquiatra é o médico, né? Da cabeça. Então, o que um médico da cabeça faz, né? Como é que ele vai atender você no sentido de
de curar questões abstratas, porque eles acreditam, não, tem alguma coisinha aí na sua cabeça, não está produzindo um determinado hormônio, não está produzindo melatonina, vamos lá, toma uma medicação. Então o psiquiatra faz isso, e a psicólogo junto com o psiquiatra faz o acompanhamento, né? Faz a parte psicoterápica. Então o terapeuta é totalmente diferente do psicólogo, né? Um terapeuta pode ser psicólogo, mas um psicólogo não é um terapeuta nesse sentido de abranger, principalmente no que diz respeito ao terapeuta transpessoal, tá? Então aí você tem o terapeuta holístico e o terapeuta transpessoal. O terapeuta holístico é um terapeuta transpessoal, de algum modo? Não, se for só holístico, não considero. O terapeuta transpessoal, sim, é um terapeuta holístico, pode ser um psicólogo, pode ser um psicoterapeuta, tá? Por quê? Veja bem, quando se fala em terapeuta holístico, se for o seu caso, você vai falar para mim, eu conheço algumas técnicas, eu fiz um curso de Magnified Healing ou de barra de Axis, eu sou reikiano, né? Então você tem algumas técnicas com as quais você trabalha, né? Para auxiliar o outro, eu faço massagem terapêutica, oriental, então você é um terapeuta holístico, ok, ótimo. Só que o terapeuta transpessoal, ele tem uma abrangência maior, entendendo que transpessoal, a escola transpessoal é a quarta força da psicologia e é o que tem de mais atual a respeito do estudo da psique, mas não da psique como eles falam a mente, a psique como um todo, né? O espírito. Então, a terapia transpessoal, a escola transpessoal, ela admite a espiritualidade, não como forma de religião, mas a espiritualidade, o entendimento da nossa essência espiritual. Ela uniu os conhecimentos do Oriente, ela é muito baseada na psicoterapia oriental, sobre budismo, né, taoísmo, ela traz a medicina chinesa tradicional, a mais antiga, né, traz a Ayurveda, Yoga, então é um entendimento do ser humano totalmente diferente do entendimento de um psicólogo, né? Então, não dá para você ser psicólogo e ser um terapeuta transpessoal, porque você, para ser um terapeuta transpessoal, você tem que abrir mão das restrições da psicologia, digamos assim. Não que a psicologia não tenha fundamentos bacanas, né, que nos auxiliem. Então, nós podemos falar da psicanálise, a psicanálise, os conhecimentos que Freud trouxe, né, a respeito de ego, superego, id, né, consciente, inconsciente, subconsciente, e outras questões bastante interessantes, né, a visão dele sobre o ser, ela é muito importante, é uma base importante, mas o psicanalista em si, se você for só psicanalista, jamais você vai abranger a área de transpessoal. Agora, a área transpessoal, ela admite, sim, ela admite essas questões do ego, ela admite essas questões dos traumas da infância, né? As questões do Édipo, de algum modo. Mas um psicanalista jamais será um terapeuta transpessoal. Então, o transpessoal é uma escola que ela admite as outras. A psicanálise comportamental, né? E também a análise junguiana. E, então, falando sobre essas escolas de psicologia, a transpessoal ela admite todas as outras, só que ela vai além. Ela não é cristalizada em conhecimento, ela é muito aberta a outros conhecimentos, ela é muito experimental também. Por quê? Porque não pode haver limitação, né, dentro de transpessoal. Ela admite as experiências, né, o empirismo. Então, ser um terapeuta transpessoal é diferente de ser também um terapeuta holístico, ou de ser um psicanalista, ou de ser um psicólogo, é totalmente diferente. Aí o psicoterapeuta transpessoal, aí sim, você pode ser um psicoterapeuta transpessoal. Então, o terapeuta transpessoal, ele é um psicoterapeuta, ele traz uma base
das psicologias ocidentais, mas ele traz principalmente a visão do ser holístico, a visão oriental a respeito do que é qualidade de vida, do que é ser saudável, né? Porque ele tem essa visão holística de que não basta eu ter uma mente moldada, né? Ou eu não perceber a integração que há entre corpo, né, físico, mente, emoções e o campo de energia e a espiritualidade. Então, em terapia transpessoal se admite os chakras, que são um conhecimento maravilhoso. Em psicologia não existe isso, tá? Então, nós somos terapeutas transpessoais. E o que é o transpessoal? Então ele admite tudo isso e ele vai além, por isso que ele é transpessoal. Ele é transego, né? Ele transcende essa questão do ego. A gente acredita que só o ego não vai nos fazer felizes, porque o ego, ele, como a gente sabe, ele é egoísta. Ele quer ter, ele não sabe o que é amor, ele é movido pelo medo. Então jamais o ego será feliz. Então, se você conversar sobre ego e conversar sobre angústia, que é o que a psicanálise traz muito, esse termo angústia, né, esse sofrimento interno, ele não tem cura. Não existe cura para angústia. Na psicanálise, na psicologia, não existe cura. Como é que você vai curar a angústia do ego? Isso não é? É algo assim que não existe coerência. Então, o transpessoal, ele traz uma reconexão, né, com a nossa, com o nosso potencial. Né? Ele traz ensinamentos antigos de conexão com natureza, conexão espiritual, né? Conhecimentos xamânicos. Né? A gente sair dessa limitação e dessa briga que sempre existiu entre ciência e religião, né? Tentando unir esses dois lados, mas não a religião com seu proselitismo, nem tampouco a ciência, a pseudociência materialista. Né? Então, é uma visão de completude, de unir conhecimentos. Essa é a diferença, então, do terapeuta transpessoal, terapeuta holístico, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, tá? Essa é uma diferença básica. Então, aqui nós vamos lidar com conhecimentos do transpessoal, ok? Até a próxima. Namastê. Sejamos amor.